Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre como eu me tornei leitora e como que os livros me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu pensei por muito tempo em como eu poderia gravar esse vídeo, que na verdade eu já queria gravar há muito tempo. Mas como eu estou trabalhando essa questão em mim de falar sobre isso, vocês vão entender o que eu tô falando depois. Eu decidi gravar, sentar e gravar. Então é o tema do vídeo de domingo e vamos conversar então sobre como que os livros me ajudaram a superar grandes situações bem difíceis na minha vida. Mas antes eu gostaria de falar com vocês como que eu me tornei leitora. Então, a criança, a partir do momento que é inserida no mundo letrado, já é um grande passo para ela se tornar leitora, desde que tenha um incentivo, tanto por parte da escola, mas principalmente por parte da família. E eu sempre tive esse incentivo. Então, minha mãe sempre me incentivou a ler, assim como minha madrinha também. Então, as duas eram professoras e sempre estavam comprando livros para mim, tanto para mim quanto para minha prima. Então nós duas acabávamos lendo muito. Então eu lembro que eu comecei pelos gibis, né, como a maioria das crianças acaba começando. E dos gibis também eu partia para os pequenos livros de coleções de clássicos da Disney. Vinha em pequenas caixinhas que você abria essa caixinha e tocava música. Eu vou ver se eu acho na internet alguma foto e coloco aqui para vocês verem. Eu tinha várias dessas caixinhas com vários livros, então eu acabava sempre lendo esse tipo de história. Então, mais pra frente, eu fui lendo também uns livros, gente, que eu amava, que eu guardei até ele se deteriorar por completo por causa do tempo, que eram pastas grandes, assim, coloridas. Eu acho que eu ainda tenho um livro desse por aí, eu não sei aonde está, tá dentro de algum armário aqui em casa. E que a gente abria, e que eu abria esse livro grande, assim, essa pasta grande, e tinham vários livrinhos encaixados. Então aquilo era minha festa, foi minha festa por muito tempo. Eu sempre revisitava esses livros, eu amava. E conforme eu fui crescendo, né, eu fui já pegando livros maiores, ganhando livros maiores, como no caso desse daqui, desenhos animados clássicos, com livros do Zé Colmeia, com histórias do Zé Colmeia, os Jetsons, o Scooby-Doo e os Flintstones. Então eu gostava muito, muito, muito também. Esse daqui eu consegui guardar. Eu tinha um da Disney que eu passei pro meu primo. Então são livros que me marcaram muito, histórias que me marcaram muito, me ajudaram a me tornar a leitora que eu sou hoje. Então eu sempre fui estimulada desde criança por parte da minha família a ler. E por isso que é muito importante que vocês estimulem as crianças da família de vocês a lerem, né? Então o incentivo é primordial. Agora, falando brevemente para vocês nesse resumo de como eu me tornei leitora, que não foi uma coisa do dia pra noite, que vem desde lá de trás, desde a minha infância, teve um momento na minha vida que eu comecei a ler mais do que o normal, né? O que é ler mais do que o normal pra mim, que não era habituada depois que eu comecei o ensino médio, por exemplo? Eu dei uma parada nessas leituras aceleradas, porque eu fiz curso normal, fiz técnico, então eu estudava o dia todo e acabava que as leituras prazerosas ficavam para escanteio. Então, aconteceu um fato na minha vida em 2014, foi o ano que eu perdi a minha mãe. Então, minha mãe veio a falecer e foi um momento, claro, muito difícil para mim, assim como para toda a minha família. E eu me vi assim, meio sem reação, sabe? Então eu parei pra pensar no que eu podia fazer pra meio que tentar fugir da realidade. Lembrando que os livros, eles não têm esse papel somente de fazer você fugir da realidade. Eles também têm o papel de fazer você refletir sobre a realidade. Então eu acabei mesclando essas duas coisas. Eu peguei livros que me fizeram fugir dessa realidade da perda e livros que me fizeram entender a perda. Então acabou que os livros me ajudaram nesse momento mais difícil da minha vida, onde eu sofri muito, ainda, né, a gente ainda sofre muito, mas o tempo, nada melhor do que o tempo, né, para ajudar. E eu não falo aqui, gente, que os livros foram a minha cura
para essa situação. Não, eu precisei buscar ajuda por fora, tá? Então não se apeguem a isso, tá? Sempre busquem ajuda de um profissional se você achar que você precisa nesse tipo de situação. Mas o que eu quero dizer aqui é que os livros me ajudaram muito nesse momento, tá? Eles foram assim, eu posso dizer que eles foram os protagonistas dessa ajuda toda. Vou acabar falando aqui um pouco de religião. Eu sempre fui católica, apostólica romana. Então eu sempre gostei de ler pouca coisa de livros de religião, porque aqui em casa tinha muito. Minha mãe foi religiosa por um tempo da vida dela, religiosa freira. Então aqui em casa sempre teve muita coisa, muitos livros dessa área, né, da área cristã, católica. Meu avô também sempre foi muito religioso, como ainda é. Então eu sempre tive muitos livros em relação a isso. E assim que minha mãe faleceu, né, eu comecei a procurar aqui em casa livros assim, e eu encontrei 2 deles. Um até eu tinha comprado, mas nunca tinha lido, e outro tinha sido da minha mãe. E eu li esse livrinho aqui, O Saber Perder, da Chiara Lubick. Eu já comentei sobre esse vídeo aqui, eu acho que num vídeo dos livros favoritos da minha vida. A Chiara Lubick, ela foi a fundadora do movimento Focolar. Se vocês não sabem o que é, eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês conhecerem um pouco do movimento dentro da Igreja Católica. E esse livro, ele vem com uma espiritualidade tamanha. São pequenos relatos envolvendo espiritualidade. Tanto que eu marquei aqui 4 que foram os meus favoritos. E com temas como Morremos Contigo, Stabat Impotente e deixa eu ver o próximo, Desaparecido, que também fala a questão da perda, né? E tem mais um que é o Nutrir-nos com a Palavra. Então foi um livro que me ajudou muito, tanto a me fortalecer na minha fé, principalmente por ter acontecido isso tudo, né? E outro livro que eu li, que esse daqui eu já tinha comprado até, mas eu nunca tinha lido, foi o do Frei Beto. Já falei muito do Frei Beto aqui, que é um frei dominicano que eu admiro demais da conta. Ele lutou contra a ditadura no Brasil, então o Frei Beto tem uma história de luta dentro da igreja e fora da igreja também. Eu me apeguei muito a esse livro, que é o Fome de Deus, Fé e Espiritualidade no Mundo Atual. Frei Beto é um cara muito sensato, um cara, né, como se eu fosse íntima dele. É uma pessoa muito sensata, muito inteligente. Então eu gostei muito dos textos aqui, assim como Saber Perder são pequenos textos, Fome de Deus também são pequenos textos. Eu também marquei os meus favoritos. Então eu marquei um sobre a teologia e modernidade, outro sobre aplacar a dor, arte da meditação. Então muita coisa, método da oração. Muitos textos aqui me ajudaram também. Além desses livros ligados à espiritualidade, à religião, tiveram escritores também muito importantes para mim. Muitos eu não vou lembrar agora, mas tem tudo anotado nos meus cadernos. Mas o primeiro que me vem à memória é um dos que eu falo para vocês que é um dos meus favoritos, que é o Carlos Ruiz Zafón. Então, eu li durante esse período O Palácio da Meia-Noite e O Príncipe da Névoa, se eu não me engano, acho que é esse. Histórias que não tem nada a ver com esse acontecimento de perda, tem a ver com suspense. São histórias infanto-juvenis que me ajudaram a manter a mente ocupada em outro lugar. Então, Zafón me ajudou muito. Nesse daqui a história se passa em 1932. Então, Zafón sempre presente aí, fazendo a gente se aventurar, fugir um pouco da realidade. Esse tipo de livro, sim, que faz a gente fugir da realidade, diferente desses dois, que me fizeram refletir sobre a realidade que eu passava. Então, o que eu falei no começo do vídeo, do poder que o livro tem de fazer você fugir da realidade, de fazer você encarar e refletir sobre ela. Então, assim, os livros realmente são mágicos. Muita gente me pergunta por que eu criei o Aventuras na Leitura e eu nunca consegui falar o porquê, mas hoje eu acho que eu me sinto mais fortalecida por estar trabalhando isso em mim. Eu criei o canal depois da morte da minha mãe. Então, como eu vi que eu estava lendo muito, eu estava conhecendo mundos diferentes no mundo da literatura,
eu decidi criar o canal. Inicialmente eu criei um blog e um Instagram, né? E depois eu vim criar o canal. Acho que um mês depois eu já criei o canal. Com esse objetivo de compartilhar literatura, compartilhar o meu amor pelos livros, mostrar indiretamente para vocês como que os livros mudaram a minha vida. Na verdade, eu mesclo os livros que me fazem pensar no que a gente vive hoje, tanto historicamente, socialmente, quanto o lado como fugir da realidade, né? Ler um livro de ficção, de suspense, também é muito bom. E principalmente as poesias, vocês sabem que o meu amor pela poesia. E o meu amor pela poesia vem de muito tempo, vem de muito antes, vem desde a minha pré-adolescência. Então hoje eu gosto muito mais das poesias porque nelas eu também encontrei certa paz, certa serenidade. Tem mais um livro que eu queria indicar para vocês que não tá aqui comigo, tá com meu avô. Inclusive, assim que eu terminei de ler esse livro, eu emprestei para ele, para minha avó, porque eu vi que se fazia necessário. Que é um livro do Padre Léo, da Canção Nova, Cura para os Traumas da Morte. Esse livro tá com meu avô ainda porque o meu avô é um leitor voraz, tá aí uma inspiração. E eu acho que eu quero gravar um vídeo com o meu avô aqui pra vocês. O meu avô decora muitos trechos, ele gosta de decorar trechos de livros, contos, crônicas, para poder contar para as pessoas e contar em reuniões de família e tudo mais. Então ainda tá com ele. Mas é um livro que me ajudou muito a entender essa questão da morte, da perda. Eu não sei se esse livro ficou... Eu não sei se esse vídeo ficou meio sem pé nem cabeça, porque eu não fiz roteiro, eu não fiz nada. Eu simplesmente senti vontade de ligar a câmera e conversar com vocês sobre isso que eu queria tanto falar e que eu tô trabalhando em mim pra poder falar. E deu certo, pelo menos até agora. Mostrar pra vocês, o objetivo aqui é mostrar pra vocês o poder que os livros têm em nossas vidas. Então muita gente fala assim pra mim: ai, Kelly, você trabalha, você estuda, você toma conta da casa, e como é que você consegue tempo pra ler? Como se fosse uma coisa assim extraordinária, né, gente? Acho que se a gente administrar o nosso tempo, se a gente tiver força de vontade e fizer dos livros o nosso aliado, os nossos aliados, a gente tem muito a ganhar. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente enriquece. Não no bolso, mas na mente, de conhecimento. E eu já recebi inúmeras mensagens de pessoas que viram no Aventuras na Leitura um ponto de encontro, né, para essa questão da troca literária, da troca de ideias. Nos eventos que eu vou também, algumas pessoas vêm conversar comigo sobre isso. Então eu fico muito feliz, eu fico muito grata de ver que o Aventuras ajuda tantas pessoas assim como me ajuda também, me ajudou desde o começo. Foi um bate-papo. Espero que vocês tenham gostado também da forma que os livros estão presentes na minha vida e de como e quando eles vieram com toda a força. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.